Começo naturalmente por saudar os nossos convidados e agradecer-lhes os contributos que trouxeram esta discussão. Nós temos, como foi dito aqui, estas audições são motivadas por uma iniciativa legislativa do Partido Socialista, um projeto de lei do Partido Socialista sobre matéria das comissões interbancárias multilaterais, e decorre também simultaneamente na União Europeia, no Parlamento Europeu, a discussão exatamente desta matéria, nos mesmos moldes, e com a previsão de que em abril se possa fazer a votação em plenário do Parlamento Europeu sobre uma proposta de regulamento. Portanto, ou por via da legislação nacional ou por via de legislação europeia, as comissões interbancárias multilaterais irão diminuir brevemente. Mas há aqui uma questão que foi levantada e que é muito interessante e importante. Se o objetivo principal é fazer com que sejam reduzidas as taxas de serviço aos comerciantes, porque legislar sobre as comissões interbancárias multilaterais e não diretamente sobre esta matéria. Tive a oportunidade de ler e de estudar a documentação relativa ao processo que está a decorrer no Parlamento Europeu sobre esta matéria, e há um conjunto de sítios onde se justifica esta opção. Eu transmito, não dizendo se concordo ou discordo com ela, precisa de ser analisada, de que há expectativa de que, mexendo nas comissões interbancárias multilaterais, isso se acabe por traduzir depois numa descida, não automaticamente, mas se traduziria por diversos mecanismos, numa descida da taxa de serviço ao comerciante. E aparece um conjunto de justificações, estudos, dados, análises de outros países onde isso terá acontecido. De qualquer maneira, o que eu gostaria de salientar aqui é que é uma expectativa. É uma expectativa que se pode concretizar ou não se concretizar, e mesmo concretizando-se pode ficar aquém daquilo que era inicialmente previsto, ou pode demorar mais tempo do que era inicialmente previsto. Mas esta terá sido a opção no Parlamento Europeu de legislar por esta via, ou seja, reduzir as CIMs no sentido de tentar induzir, por via dessa alteração legislativa, a redução da taxa de serviço aos comerciantes. Obviamente que poderia ser feita legislação para atuar diretamente, limitando diretamente aquilo que é pago pelos comerciantes pela utilização do sistema. Aliás, também isso aconteceu com legislação nacional relativamente à utilização do multibanco. Não se atuou indiretamente esperando que o mercado levasse a situação, fez-se uma legislação que proíbe liminarmente e, portanto, queiram ou não queiram, os bancos não podem cobrar essa taxa de utilização do multibanco. Então, são duas perspectivas. São duas perspectivas, portanto, de legislar diretamente sobre o assunto ou indiretamente. Mas o que temos sobre a mesa, efetivamente, é uma proposta do Partido Socialista, um projeto de lei que visa, tem como objetivo induzir a redução da taxa de serviço aos comerciantes por via de uma redução das CIMs. Um aspecto que foi referido ainda nas audições que tivemos anteriormente, como sabem, com a CIBS, a Unicre e a Mastercard, uma questão, e que foi confirmada, de qual é o montante que é pago pelos comerciantes, que depois é transferido para a banca. Portanto, os comerciantes pagam, neste caso, ao prestador de serviço de aquisição, que é a Unicre, pagam um montante e depois a Unicre distribui isso aos bancos emissores dos cartões. E o que nos foi confirmado aqui é que 90%, portanto, como também já foi dito aqui, em cada euro 90 cêntimos são transferidos para a banca. Ou seja, a banca aparece neste processo e numa situação em que as comissões interbancárias multilaterais são elevadíssimas comparadas com outros países, e aquelas que são praticadas nas transações nacionais são muito elevadas comparadas com aquelas que são praticadas nas transações transfronteiriças. Os grandes beneficiários desta situação são os bancos, que ficam com 90% daquilo que é cobrado aos comerciantes. Poderia-se alegar, e foi alegado nas audições anteriores, que o negócio precisa ser atrativo para os bancos. Mas também não é menos verdade, e já foi hoje referido aqui, nas vossas intervenções, que a banca, com esta generalização dos pagamentos automáticos, teve reduções de custos significativas, estimados pelo Banco de Portugal, em muitas centenas de milhões de euros por ano. E, portanto, a banca, com este sistema de utilização cada vez mais generalizados de pagamentos o sistema de cartões, a banca teve diminuição de custos significativos, avultadíssimos. E, portanto, já a própria existência do sistema já beneficiou a banca. Mas, aparentemente, não só a banca quis reduzir esses custos
Reduziu esses custos com balcões e trabalhadores, como quer ainda ficar com 90% daquilo que é pago pelos comerciantes pela utilização do sistema, ou seja, ganha pelos dois lados. E, portanto, nós entendemos que isto não pode ser assim. Estes custos têm que ser, aos comerciantes, têm que ser reduzidos, e reduzidos substancialmente. E, digamos, aquilo que isso implicará, obviamente, uma perda para a banca, porque se cada euro recebe 90% e se há uma redução, receberão menos. Mas isso não significa que a banca não tem benefícios com este sistema, até porque, diminuindo o custo das taxas de serviço cobrado aos comerciantes, provavelmente a adesão ao sistema aumentará, serão utilizados mais cartões, maior o volume de transações, e isso irá beneficiar aquelas instituições que são as emissoras dos cartões. Portanto, a banca, mesmo com uma redução das SIMs, contrariamente ao cenário que foi traçado na altura em que este assunto foi discutido, foi anunciado a nível da União Europeia, a banca não sai prejudicada com esta diminuição. Pelo contrário, os comerciantes poderiam ser beneficiados com uma redução das taxas que são cobradas pela utilização dos serviços. E, portanto, nós entendemos, e aliás, já na discussão em plenário desta matéria, já sabemos que acompanhámos o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, porque entendemos que a banca não pode continuar a drenar estes recursos das empresas que representam custos acrescidos e dificultam a sua vida e a sua ação. Mas há uma questão que eu vos queria colocar e que foi referida também muito insistentemente na intervenção, nas audições anteriores, pelas três entidades, que esse sistema, se aparentemente esta alteração aparentemente poderia beneficiar os comerciantes, nomeadamente todos os comerciantes, na realidade, disseram nessas audições, que, na realidade, os consumidores, mas também os pequenos comerciantes, seriam prejudicados por esta alteração. Isto parece-nos, tive a oportunidade na audição anterior de dizer isto, que isto parece que contraria o senso comum, porque se a taxa de serviço cobrada aos comerciantes representa um custo, se essa taxa, por via da redução das SIMs, diminui, portanto, o custo diminui e, portanto, os comerciantes também teriam vantagens nesta alteração. Mas há esta posição que foi expressa aqui de forma muito clara e marcada na audição anterior de que o que é aparente ilude, as aparências iludem e, portanto, na realidade, os consumidores, mas também, e frisaram os pequenos comerciantes, sairão prejudicados e altamente prejudicados com esta alteração das SIMs que visa levar a uma redução das taxas de serviço dos multibancos. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, porque na audição anterior ouvimos a opinião das entidades que aqui tiveram, justificando isso, mas gostava de ouvir da vossa parte, representantes dos comerciantes, o que é que pensam sobre isto. Se esta medida terá esses resultados digamos, negativos para os pequenos comerciantes e as pequenas empresas. E era esta questão que eu gostaria que pudessem comentar, até para nesta comissão podermos contrapor aquilo que são visões distintas deste problema.